Descoberto o segredo tocante do milionário, a transformação incrível da faxineira com o olho roxo. Maria se levantou antes do sol nascer, como fazia todos os dias. Com sua roupa simples e o sorriso que nunca a abandonava, ela queria ser a luz para seu pequeno Lucas, que sonhava em ser artista. A rotina de faxineira em um prédio de luxo em São Paulo não lhe deixava muitas perspectivas, mas a força do amor por seu filho era seu combustível. Infelizmente, a maioria dos moradores a via apenas como uma prestadora de serviço, um ser invisível cujas dificuldades eram ignoradas. Naquela manhã, tudo mudou. Após uma discussão acalorada com um executivo que não a respeitava, Maria saiu do condomínio com um olho roxo, produto da brutalidade de um empurrão. O peso da humilhação quase a fez desmoronar. O choro que se seguia era mais que uma liberação de dor, era um luto pela dignidade que lhe fora arrancada. Mas ao invés de se deixar vencer, um brilho surgiu em seu coração. Ao chegar em casa, escutou Lucas cantarolar uma canção que aprendera na escola. Era como se a voz dele a abraçasse, lembrando-a de dias melhores, quando seu pai cantava para acalmá-la nas noites difíceis. Com um golpe de coragem, Maria se inscreveu para o evento beneficente que ocorreria no próprio prédio. Poderia ser apenas uma faxineira, mas naquele momento queria se sentir parte do espetáculo. Quando a festa começou, ela mergulhou em sua rotina, mas alguma coisa mudou. Em meio à limpeza, sua voz, forte e melódica, escapuliu de sua boca. Os convidados, rindo e se divertindo, imediatamente pararam. O som que encheu o ambiente não era apenas uma canção, era a alma de uma mulher que, mesmo marcada pela dor, emanava a beleza. Entre eles estava o milionário que a agredira, agora perplexo. Ele sentiu uma conexão profunda, uma emoção que nunca havia experimentado em sua vida de privilégios. As lágrimas nos olhos de Maria eram de vergonha e libertação. A música que saía dela era um grito por reconhecimento, e sua potência tocou a todos presentes. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao ver todos aqueles aplausos, Maria se sentiu viva, mais do que nunca. O milionário, agora com um sorriso nos lábios, avançou em sua direção. Mas antes que pudesse chegar, comentários preconceituosos surgiram no ar, cortando sua esperança como faca afiada. Ela hesitou. Deveria aceitar essa chance de brilhar e se permitir entrar no mundo que sempre lhe foi negado? Ou deveria se manter fiel à sua essência, àquela que labutara sozinha por tanto tempo? Com o coração acelerado e o olhar entre lágrimas e determinação, Maria se preparou para responder ao milionário, sem saber que aquela escolha poderia mudar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O que será que essa faxineira de olhos roxos estava prestes a decidir? O silêncio tomou conta do ambiente. Olhares se cruzaram. A expectativa deles, repleta de curiosidade, misturava-se à insegurança que Maria carregava em seu coração. O milionário, agora perto, localizava-se à mercê da vulnerabilidade dela. Ele podia ver a luta estampada em seu rosto, um reflexo de toda a dor e resiliência que essa mulher exibia a cada dia. Maria... Ele começou, mas a voz saiu embargada. Ao invés de continuar, ele estendeu uma mão, quase como um gesto de pedido de desculpas. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns convidados pareciam ansiosos para ver como tudo terminaria, enquanto outros, torcendo pela honra de ver uma faxineira se rebaixar a uma classe das quais nunca deveria ter feito parte. Ela respirou fundo. Queria acreditar que o momento era dela, que poderia usar aquele instante para reivindicar não apenas sua voz, mas toda a sua existência. Seus olhos, ainda bem marcados pela brutalidade do passado, brilhavam sob os holofotes. Haviam lágrimas de tristeza e indiferença ao mesmo tempo, mas havia principalmente uma nova faísca de coragem. "Por que você fez isso?" Maria se perguntou, quebrando o silêncio. A pergunta saiu mais forte do que esperava. Ela não estava apenas se referindo ao empurrão, à brutalidade, mas à forma como aquelas pessoas se julgavam melhores que ela.
Você pode me devolver a dignidade? As palavras dela ecoaram na sala, envoltas em uma mistura de choque e admiração. O milionário, com o rosto pálido, sentiu-se exposto. Sua riqueza e status já não importavam mais naquele momento. Ele olhou nos olhos de Maria e viu o ser humano que ali estava. Não a faxineira que deveria ser invisível, mas uma mulher com uma história, um coração cheio de esperanças e um talento que gritava por reconhecimento. E as lembranças dos próprios erros começaram a invadir sua mente. Suas ações insensíveis o perseguiriam se permitisse. Mas ao invés de se esquivar, ele sorriu. Aquele sorriso cauteloso que escondia o desejo de fazer as coisas darem certo. Queria se redimir, em parte pelo que havia feito, em parte pela beleza que estava diante dele, e que ele, de certa forma, desvalorizara. Então, ao invés de se manter no canto da sala, ele tomou coragem e se apresentou. Maria, Ele começou a dizer, mas ela não deixou que terminasse. Não. Sua voz tinha um tom de firmeza que causou um efeito reverberante. Eu não quero ser salva por você. Eu quero ser vista. Suas palavras cortaram o ar como um raio. Maria sentia a adrenalina pulsando, e algo dentro dela começou a se elevar. O tumulto emocional, a raiva e a tristeza começaram a ser reconfigurados em esperança. O público, antes hostil, agora a observava com outros olhos. Se eu puder cantar, se minha voz puder tocar vocês, eu não sou só uma faxineira. Eu sou a Maria. Os aplausos começaram novamente, mais intensos, como um rugido de encorajamento. Maria aproveitou o momento e decidiu dar voz à música que a acompanhou desde os tempos duros. Fechou os olhos, deu o primeiro passo e começou a cantar. Sua melodia envolveu o ambiente como um manto acolhedor, transformando a dor em beleza. Enquanto ela cantava, Maria viu o milionário aplaudindo. Seus olhos estavam fixos nela, cheios de admiração. Ele agora entendia, de alguma forma, que todos somos um espelho das escolhas que fazemos. Ele começava a mudar também. Mas o que aconteceria quando a música parasse? O que seria dele agora que ela tinha se erguido, mas ele ainda era aquele que havia cometido um crime de desumanidade? Maria não sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. A música fluiu como um rio, levando os sentimentos de Maria a lugares que ela não imaginava. Cada nota que subia ecoava sua luta, sua superação, suas frustrações. Ao abrir os olhos, viu não apenas o milionário, mas muitas outras faces naquele auditório cintilante, todas grudadas na sua história. Nervosismo se misturou à adrenalina enquanto ela se deixava envolver pela canção, e as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto da mulher. Mas agora eram lágrimas de libertação. E quando a última nota se espalhou pelo ar, um silêncio reverente tomou conta do espaço, como se o tempo tivesse parado. Os aplausos irromperam como um trovão. Maria sentiu seu coração vibrar em sintonia com aquela multidão, que antes parecia tão distante, tão cheia de julgamentos. O milionário estava na plateia, ainda aplaudindo, mas agora havia algo diferente em seu olhar, um reconhecimento genuíno de que a verdadeira beleza vai além de aparências e status. Maria sorriu timidamente, seu corpo inteiro pulsava de energia nova. O momento a fez perceber que estava finalmente no controle de sua vida. Mas enquanto os aplausos ressoavam ao redor, uma sensação inquietante se instalou em seu coração. E se a aceitação que ela havia encontrado fosse passageira? E se após a mágica da performance, as pessoas a vissem novamente como a faxineira invisível? Esses medos começaram a encobrir a esperança que antes a envolvia. Ela não podia negar que quando o foco acabasse, o milionário poderia voltar a ser o homem que a empurrou, e não aquele que a aplaudia. Maria, sua voz emergiu do tumulto. O milionário se aproximou com um semblante sério, honesto. Ele parecia maior agora. Aquela aura de poder que antes a intimidava não estava mais presente. Quase como se estivesse tirando uma máscara. Ele precisava falar. Eu quero me desculpar. De verdade. Já basta. Maria interrompeu, se segurando com força na borda da mesa. Desculpas não consertam o passado. Você pode querer mudar, mas eu preciso saber se as suas intenções são reais. Ele respirou fundo. A vulnerabilidade dele estava ali, exposta. O público ao redor observava em silêncio, como se a atmosfera pedisse por uma revelação, e Maria sentiu que também estava prestes a desvelar algo em si.
O que ela não poderia imaginar era que a resposta que estava buscando não era apenas sobre ele, mas sobre si mesma. Acredito que todos têm uma história e você merece ser ouvida, ele respondeu, como se aquelas palavras fossem o eco de algum conflito interno. Mas a verdade é que eu também tenho um segredo, algo que moldou meu caráter muito mais do que eu gostaria de admitir. Os olhares na sala mudaram, a expectativa ganhava forma novamente. Maria podia sentir a tensão ao redor. O que poderia ele revelar? O que poderia escondê-lo de uma forma que também alteraria a própria perspectiva dela? E é isso que eu preciso te contar, ele disse, pausando, seus olhos já não tão arrogantes como antes. É por causa do que aconteceu na minha vida. Eu não sou quem você pensa. O que eu fiz é carregado de culpa. O pânico começou a se misturar com a curiosidade. O que seria tão devastador a ponto de torná-lo tão vulnerável? Maria sentia suas esperanças renascendo, mas também uma expectativa aterrorizante. Ela estava prestes a descobrir não apenas sobre ele, mas desvelar segredos ocultos sobre si mesma. Eu preciso entender aonde você quer chegar com isso. Estou pronta para ouvir, disse ela, mas, na verdade, não tinha certeza se estava. Então, vamos deixar que a história venha à tona. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo. E assim, o segundo ato daquela noite se desdobrava, prestes a revelar verdades que poderiam transformar tanto a vida deles, quanto suas concepções sobre dignidade e amor. O ambiente ficou pesado com as palavras do milionário. Maria sentiu a sala pulsar, um silêncio que agora parecia carregado de expectativa, como se as paredes absorvessem cada emoção. O milionário hesitou, analisando os rostos ansiosos ao seu redor. O público, cada vez mais próximo, mal respirava. Maria, quando eu era mais jovem, eu tive um irmão. Ele era tudo para mim. Sempre nos apoiávamos um ao outro. Éramos inseparáveis. Mas em um momento de inconsequência, eu não consegui salvá-lo. Ele fechou os olhos, como se as lembranças o aprisionassem. Ele se meteu em apuros, e eu falhei em protegê-lo. Fui egoísta. O dia que ele se foi, eu perdi a parte de mim que vibrava com vida. Desde então, isso me consumiu. As lágrimas começaram a formar um rio nos olhos de Maria. Ela entendia a dor. Era um eco do que sentia em sua própria história. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou, a voz trêmula. Eu sempre busquei a validação dos outros, por causa dessa culpa. Eu pensava que sendo poderoso, rico, poderia corrigir as coisas. Mas tudo isso só me afastou do que realmente importa. Ele pegou a mão dela, um gesto ousado que ainda assim parecia sincero. Quando te vi no palco, algo acendeu dentro de mim. Eu me lembrei do que eu perdi. Você canta com uma dor que toca a alma. Eu vi você sendo a voz da sua verdade, e isso me fez perceber que eu também precisava encontrar a minha. Maria sentiu uma mistura de compaixão e raiva. As lágrimas que deixavam seu rosto ainda formigavam por perceber a verdade. Então você acha que sua dor pode ser comparada à minha? Que perder uma vida é igual a apenas se sentir sozinho? A expressão dele mudou, como se um peso tivesse adicionado aos seus ombros. Não estou tentando comparar dores, Maria. Estou tentando explicar por que fui tão frio contigo. Eu não sabia como lidar com meu passado. E isso se manifestou nas minhas ações, nas minhas palavras. Eu queria que você se sentisse insignificante como eu me sinto todos os dias. O coração de Maria pulsava alto, mas agora de empatia. O que ele dizia refletia seu próprio medo de ser invisível, de ser apenas a faxineira. Você também pode se libertar do passado, assim como eu estou tentando fazer agora, disse ele, com um semblante sincero. Você é forte, e eu não quero que você passe por isso sozinha. Olhando nos olhos dele, Maria viu sinceridade. Ele não era mais o poderoso milionário do início da noite. Havia vulnerabilidade, fragilidade. Ela se lembrou de quantas vezes se sentiu invisível, como se suas lutas não importassem. Isso a tocou profundamente. Eu não sei se posso te perdoar, respondeu ela, o nó na garganta apertando. Ainda preciso de tempo. O que você fez não pode ser apagado. Eu sei, ele disse, sua voz suave. Mas eu espero que, com o tempo,
possamos caminhar juntos, cada um cuidando do seu passado, mas com a esperança de um futuro. O silêncio caiu novamente, mas agora era um silêncio reflexivo. O público começou a murmurar, a tensão do momento se dissipando, mas as emoções ainda dançavam no ar. Maria voltou a olhar para a plateia. Agora as pessoas a observavam com novos olhares, não mais de julgamento, mas de compreensão. Ela sentiu uma faísca de esperança. Ela ainda estava no controle de sua história. Eu talvez tenha um caminho a seguir, disse ela, encontrando sua voz com mais clareza. Assim, ambos estavam diante de uma encruzilhada, carregando suas almas expostas. Mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. Poderiam realmente mudar? Que novos ciclos poderiam se abrir na vida deles? E quando as luzes diminuíram, uma nova jornada começou a se desenhar. Maria saiu do palco com as emoções à flor da pele. O murmúrio da plateia a seguia como um eco distante. Ela olhou para trás, vendo o milionário ainda no mesmo lugar, com uma expressão que parecia uma mistura de esperança e desespero. O que aconteceu ali naquele instante era muito mais do que um discurso. Era uma reviravolta nas vidas deles. Enquanto descia as escadas, o coração de Maria acelerava. As palavras dele ficavam repetindo em sua mente. Ser forte, se libertar do passado. Podemos caminhar juntos. Um desejo quase incontrolável a consumia, a vontade de acreditar que seria possível. Mas outras vozes se levantavam dentro dela, lembrando-a de tudo que já havia passado, da dor acumulada e das feridas que insistiam em não cicatrizar. Ao chegar ao fundo das escadas, encontrou Ana, sua amiga e confidente. Maria, você arrasou! As pessoas estavam hipnotizadas com sua voz, exclamou Ana, com um brilho nos olhos. A alegria dela fez Maria esboçar um sorriso tímido, mas logo a sombra da dor reconhecida pelo milionário voltou a assombrá-la. Eu não sei se isso foi o que pareceu, respondeu Maria, o brilho nos olhos se ofuscando. Ele estava falando de dor, de culpa e de como se sente vazio. Ele tem razões para agir assim. Ana a observou com atenção. Eu vi algo diferente. Ele estava ali, exposto, porque você também estava. Para eles, você e ele não eram apenas um cantor e um empresário, mas pessoas, e isso vale muito. Vale, pensou Maria, mas será que eu consigo me permitir crer nisso? Ana, quase lendo os pensamentos da amiga, segurou seu braço. Vamos celebrar esse momento. Sinto que algo grande está prestes a acontecer em sua vida, Maria. Um novo começo, uma nova parte de você. As palavras de Ana ressoaram em sua mente enquanto Maria saía do local com um misto de ansiedade e expectativa. Porém, conforme caminhava para casa, sua mente começou a divagar. Projeções de um futuro novo, mas também de dúvidas. A mudança era assustadora. E o milionário? O que aconteceria se ele não estivesse realmente disposto a mudar? Ou pior, se decidisse que a mudança era pesada demais para ele? Entrando em seu pequeno apartamento, as paredes silenciosas eram um lar familiar. Ela se sente uma estranha dentro dele. Com um olhar preocupado, Maria se aproximou do espelho. O rosto refletido mostrava marcas de uma luta interna, mas também um lampejo de algo mais. Uma nova determinação. Está na hora de eu olhar para frente e decidir o que eu quero, sussurrou, respirando fundo. O que ela mais desejava agora era encontrar sua própria voz e finalmente contar sua história sem medo. Quando foi para o quarto, algo inesperado aconteceu. O celular vibrava na mesa. Uma mensagem a surpreendeu. Era do milionário. A mensagem era direta. Maria, preciso de você. Podemos conversar amanhã? Sinto que temos muito a discutir. O coração de Maria disparou. As emoções se agitaram novamente dentro dela. O que ele queria? O que ela deveria fazer? As perguntas fervilhavam como ondas em uma praia revolta. Ela estava pronta para mais um ato dessa peça de suas vidas. Uma peça onde a dor e a esperança se entrelaçavam. E assim, passando a mão pela tela do celular, Maria encontrou uma nova pergunta que poderia mudar tudo. Estamos prontos para nos deparar com nossos próprios fantasmas? A manhã seguinte chegou como um sopro fresco, mas o coração de Maria pulsava em um ritmo acelerado.
A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, criando um padrão quentinho no chão do quarto. Ela se levantou, tomando um tempo excessivo para se arrumar, o que normalmente seria um ritual de amor próprio, mas hoje era um campo minado de inseguranças. Maria admirou-se no espelho novamente, tentando convencer-se de que a sua imagem não era um reflexo da sua história, mas uma tela em branco, um novo começo. Ela hesitou ao olhar para o celular. O milionário aguardava sua resposta. A expectativa pesava sobre seus ombros como uma capa invisível, a lembrança do que ele havia dito ainda ecoando: podemos caminhar juntos. O que isso significava? Poderia ela realmente permitir-se dar uma chance ao desconhecido, assim como ele? Com um suspiro profundo, Maria digitou sua resposta. Claro, onde e quando? O ato de enviar a mensagem foi como um mergulho em águas profundas. Todo tipo de pensamentos e medos inundou sua mente. O que se seguia poderia ser um desastre ou uma nova vida. As horas até o encontro foram lentas, mas cada minuto se esvaía com uma mistura de expectativa e adrenalina nervosa. Quando chegou ao café escolhido, seu coração parecia uma bateria de fogos de artifício. O lugar, um charmoso bistrô repleto de luz natural e aromas convidativos, parecia a moldura perfeita para aquele momento. Assim que entrou, seus olhos buscaram o rosto conhecido, e ali estava ele, bem vestido, com um olhar intenso que transparecia vulnerabilidade. Oi, Maria, ele disse, e a saudade e a intensidade da noite anterior dali saíram em um sopro. Obrigado por vir. Seus olhos brilhavam, mas a sombra de alguma tristeza ainda parecia presente. Oi, Francisco, Maria respondeu, embora sua voz tremesse um pouco. Ela se permitiu sentar, e num gesto nervoso, brincou com a xícara de café. Eu queria te dizer que sou você. Naquela plateia, eu vi muito além da artista. Vi uma mulher corajosa que enfrenta suas lutas com uma força que admiro. Ele começou, hesitando entre as palavras, como se cada uma delas fosse um passo em um precipício. E eu não sou exatamente quem pareço ser. Minha vida é cheia de fantasmas. Maria prendeu a respiração enquanto ele falava, a tensão entre eles se aprofundando. O sorriso que ela havia planejado se despedaçou e deu espaço à substância da realidade. Francisco, se formos discutir nossos fantasmas, vamos precisar de tempo. E coragem. Você está pronto para isso? Ele a encarou, a intensidade do olhar fazendo seu coração disparar mais forte. Eu sei que não posso pedir que você fique ao meu lado sem antes mostrar de onde venho. Uma parte de mim ficou perdida em um passado que não posso apagar. Às vezes não precisamos apagar nosso passado, mas sim aprender a viver com ele, respondeu Maria, sentindo a conexão entre eles se fortalecer. A dor, a esperança, tudo se entrelaçava como uma dança cuidadosamente construída. No entanto, a conversa se tornou ainda mais intensa quando Francisco revelou seus segredos, não apenas sobre seu histórico familiar complicado, mas sobre as cicatrizes que ele carregava. Uma vez, eu machuquei alguém que amava quando estava disposto a tudo para controlar minha dor. Hoje, sei que isso me define, mas não me ditará quem eu sou a partir deste momento, disse ele, com a voz carregada de emoção. Maria sentiu seu coração se apertar. Para aquele homem tão poderoso, houve fraquezas que o tornaram humano, e aquilo era mais tocante do que qualquer discurso que tivesse ouvido. Mas, antes que pudesse responder, sua posição emocional desabou numa dúvida insuportável. Se estamos prontos para enfrentar nossos fantasmas juntos, como faremos isso? Seus olhos encararam os dele, quase trêmulos de antecipação. Ele respirou fundo, um semblante que misturava esperança e receio. Vamos ter que ser honestos, transparentes. E Maria, eu quero tentar fazer isso com você. Mas, mais do que isso, quero saber se você está disposta a me deixar entrar em seu mundo. Nesse instante, um novo pensamento atravessou a mente de Maria. Seria ela realmente capaz de chefiar a própria transformação sem percalços? Ela olhou para o homem à sua frente, para os fantasmas que ele também carregava, e uma única pergunta ecoou em seu peito. Estamos prontos para enfrentar isso juntos, ou será que tudo isso é apenas uma ilusão? O silêncio que se seguiu à pergunta de Maria era tão palpável que parecia preencher todo o espaço do bistrô.
Os sussurros suaves e o tilintar das xícaras pareciam distantes para ambos. Francisco a olhava com uma intensidade que fez a respiração dela falhar por um instante. A coragem estava diante dela, mas também um abismo de incertezas. Maria, a vida é feita de escolhas. E eu... A voz dele hesitou, quase como se uma barreira invisível se erguesse entre eles. Eu quero escolher você, mas isso exige mais do que palavras. Ela sentiu um nó se formar no estômago. O desejo de acreditar nas palavras dele se debatia com o medo do que poderia vir a seguir. Então, como podemos juntos não repetir os erros do passado? Francisco se inclinou sobre a mesa, seu olhar penetrante buscando o dela com uma sinceridade esmagadora. Precisamos nos abrir, colocar tudo em pratos limpos. Eu quero compartilhar minhas dores, meus medos. E espero que você faça o mesmo. Na verdade, precisamos de um pacto de sinceridade. Uma aliança entre dois estranhos que se tornam cúmplices. Isso parece... assustador. A voz dela saiu quase como um sussurro. Maria sabia que abrir seu coração poderia significar desvelar não apenas seus segredos, mas também suas partes mais vulneráveis. Não tem que ser agora, Francisco respondeu, um sorriso suave tentando quebrar a tensão. Ninguém está com pressa. Podemos apenas começar a nos conhecer, formar um fio de conexão. Às vezes o que nos une não é o que temos de melhor, mas o que temos de verdadeiro. Maria observou Francisco, notando a maneira como ele parecia esperar por sua reação. A imagem de um homem poderoso, cercado por pessoas, mas demasiadamente só em meio a tudo aquilo, tocou seu coração. Ela se lembrou das dificuldades que havia enfrentado e das lutas que ainda travava. Para ela, ele era mais do que um milionário. Ele também era um sobrevivente. Se formos construir isso juntos, eu preciso que você entenda meu mundo também, Maria disse, as palavras ganhando forma com cada batida do coração. Vivo em um lugar que muitas vezes é esquecido, onde as pessoas lutam para se manter à tona. E eu sou uma dessas pessoas. Você está disposto a entender isso? A não apenas olhar, mas a ver? Francisco assentiu com a cabeça, sua expressão séria, como se estivesse absorvendo aquele peso. Eu não quero ser só riqueza em sua vida. Quero ser uma parte dela. Todos nós carregamos nossas histórias, e enquanto mais eu aprendo sobre você, mais eu entendo quem sou eu. O olhar dele se entrelaçou em um momento de profunda conexão. Aquela fraqueza mostrada, a vulnerabilidade exposta, parecia dar vida a uma nova narrativa entre eles. Mas a realidade do que cada um carregava bateu como uma onda. A dúvida ainda permanecia, assim como os fantasmas. O celular de Maria vibrou inesperadamente, quebrando aquele instante mágico. Ela não queria se distrair, mas sentiu uma pontada de urgência ao ver no visor que era uma mensagem de sua irmã. Um aperto no peito a lembrou de responsabilidades que estavam longe daquela mesa, longe daquela conexão genuína. Desculpe, preciso olhar isso, ela murmurou, um pouco embaraçada. Ao puxar o celular, seu olhar mudou. A mensagem era breve, porém a expressão do rosto de sua irmã deixava claro que algo estava errado. Maria, preciso de você, é urgente, dizia a mensagem que parecia um grito em meio à calmaria do café. Maria sentiu seu coração acelerar, a conexão com Francisco parecendo escorregar entre seus dedos. Ele sabia que algo havia mudado. A tensão na mesa se intensificou quando ela levantou os olhos para ele novamente, gritando silenciosamente que um novo desafio se aproximava. Eu prometo que vou te ouvir, e que isso não é o fim, mas... Maria começou, mas o peso da responsabilidade e o olhar de preocupação em seus olhos falavam mais do que qualquer palavra. Vai cuidar de sua irmã, Maria. O que quer que seja é importante para você. Eu estarei aqui quando você voltar. Não precisamos correr. Aquilo foi como um sopro de alívio e desespero ao mesmo tempo, como uma linha tênue entre o que estava criando e as obrigações inadiáveis que a vida lhe impunha. Ela ficou paralisada por um momento, absorvendo a generosidade dele. Espero que você ainda esteja lá, ela respondeu, com um tremor na voz. Espero que possamos continuar a nossa história numa próxima vez. Quando se despediu dele, Maria sentiu uma onda de emoções. Por um lado, um impulso avassalador de querer conhecer mais aquele homem, e por outro, a certeza de que a realidade não a deixava esquecê-la. Ela se afastou do bistrô, seu coração batendo forte, se perguntando se aquela conexão teria um futuro, ou se os fantasmas voltariam a separá-los. As dúvidas pairavam no ar, bem como um desejo ardente. E enquanto Maria se afastava,
Uma voz interior murmurava: o que será que vem a seguir? Maria acelerava o passo pelas ruas movimentadas, a mensagem da irmã ainda ecoando em sua mente. A urgência da necessidade da família pulsava em seu coração, mas a lembrança do olhar de Francisco também a acompanhava, como um fantasma inquieto. Seria possível que algo tão forte surgisse justamente em um momento tão confuso? A cada movimento, sua mente lutava contra o desejo de voltar ao bistrô, de se perder novamente na profundidade daquelas conversas sinceras e na intimidade que começava a cimentar entre eles. Mas precisava focar. Precisava saber o que estava acontecendo com sua irmã. Ao chegar em casa, Maria sentiu uma onda de desespero carpetando o ambiente. O cheiro forte de comida, normalmente reconfortante, parecia sufocante. Sabia que a casa estava sempre cheia de vida, mas hoje tudo parecia um pouco apagado. Maria! A voz de sua irmã, Carla, cortou o silêncio. Ela estava sentada na beirada do sofá, os olhos vermelhos e inchados, como se não tivesse dormido na noite anterior. O coração de Maria disparou. Você não vai acreditar no que aconteceu. Calma, calma. O que foi, Carla? Maria se aproximou, seu tom agora suave, buscando acalmar a irmã. Cada palavra dela era uma interrogante, enquanto a preocupação se espalhava. Fui na casa do Diego e... ele não estava lá. Só encontrei a mãe dele e ela estava desesperada. Ele desapareceu. Carla balançou a cabeça, lágrimas caindo de seus olhos. Disse que iria fazer algo importante e não voltou. Aquelas palavras eram como um soco no estômago de Maria. Diego era mais do que apenas um amigo da família. Ele era um pilar na vida deles. O responsável por cuidar do que restava do lar, sempre pronto para oferecer uma mão. Precisamos procurar por ele. Ele deve estar em algum lugar. Maria começou a organizar seus pensamentos, traçando planos na cabeça. O desespero era palpável, mas a determinação crescia. Mas Maria, e se ele não voltar? Eu não posso perder mais ninguém, não consigo. O desespero de Carla era esmagador. Maria sabia que precisaria ser forte, mesmo que sua própria fragilidade estivesse à flor da pele. Você não vai perder ninguém. Vamos descobrir onde ele está, juntas. A firmeza na voz de Maria foi uma âncora em meio ao mar de incertezas. Enquanto falavam, a mente de Maria não parava de girar em torno de Francisco. Ele que parecia ter se tornado alguém tão importante em sua vida em tão pouco tempo. Seria certo procurar a ajuda dele nesse momento? A ideia de envolvê-lo em uma situação tão profunda e complexa a perturbava. Por outro lado, Francisco sabia da insegurança que Maria carregava. Ele era um homem que conhecia o peso das responsabilidades. Se pudesse oferecer uma ajuda, não seria só por compaixão. Poderia ser um novo caminho para eles, uma oportunidade de realmente se conhecerem. Vou ligar para ele, decidiu Maria de repente, se levantando e pegando o celular. Mas, ao digitar o número, a hesitação a dominou. E se ele não se importasse? E se aquilo fosse apenas uma ilusão que ela estava plantando, uma expectativa que poderia não ser correspondida? A respiração dela se acelerou, enquanto a dúvida se apossava. Neste momento crucial, ela se perguntava: estou pronta para abrir meu mundo para ele? E ele estará disposto a entrar? Enquanto o telefone vibrava na palma de sua mão, o olhar dela se fixava na tela, contemplando não apenas o número que estava prestes a discar, mas a decisão que poderia mudar o rumo de suas vidas. Diante daquela bifurcação, um sopro de esperança e medo preenchia a sala. Maria sabia que cada escolha poderia levar a um caminho diferente. Mas, no fundo, a pergunta pulsante permanecia em sua mente. Talvez eu tenha encontrado alguém que realmente pode me entender, ou isso pode ser mais um erro. E enquanto a chamada começava a se conectar, uma única frase cortou suas dúvidas. O que será que realmente está por vir? Maria sentiu o coração acelerar quando ouviu o toque do telefone ecoando pelo ambiente. A música, que deveria ser reconfortante, parecia se tornar uma pressão, aumentando sua ansiedade. A cada segundo, sua mente se perguntava se Francisco atendia, se um alô poderia trazer o alívio que tanto buscava. Quando finalmente ele atendeu, a voz dele soou do outro lado da linha, clara e segura. Maria? Oi? O que aconteceu? Seu tom? É a Carla. Ela está muito preocupada com o Diego. Ele desapareceu e... Sua voz falhou por um instante. Ela sentiu um nó se formar na garganta. Nós precisamos de ajuda para encontrá-lo. Houve um silêncio profundo, uma pausa que fez o mundo parecer suspenso. Maria aproveitou o momento para respirar fundo, tentando controlar a tremedeira em suas mãos. Então a voz de Francisco surgiu, firme e estável. Calma, Maria.
Vamos juntos. Onde você acha que ele pode estar? A forma como ele a apoiava era um bálsamo em sua angústia. A casa dele, talvez. Se não for lá, pode estar no parque, onde costumamos ir. Mas estou perdida, não sei como começar. Vamos à casa dele primeiro. Eu posso te buscar e então seguimos juntos. Você não está sozinha nisso, disse ele, e Maria sentiu uma onda de gratidão inundar seu coração. O desespero ainda estava lá, mas agora havia também um leve fio de esperança. Obrigada, Francisco. Realmente agradeço. É só que eu estou tão apavorada. Ela desabafou, uma lágrima escapando, deslizando pelo rosto. Entendo, mas nós vamos estar preparados. Vou te buscar em 20 minutos, certo? Sua voz soava determinada, como se estivesse disfarçando a inquietação que também o acompanhava. Maria desligou, sentindo-se um pouco mais forte. Havia um conforto naquele momento, uma conexão que parecia expandir-se entre eles. E a urgência pela busca de Diego ia além da amizade. Ela parecia reunir um novo propósito, que poderia mudar o rumo de suas vidas. Ao se aprontar, Maria se olhou no espelho. A imagem que viu não refletia apenas a ansiedade. Havia também um traço de força que ela não reconhecia. Era como se a situação a estivesse moldando, algo que nunca imaginou ser capaz de. Quando Francisco chegou, ela sentiu o aroma familiar do perfume dele misturado ao ar. Ele a cumprimentou com um sorriso encorajador que fez seu coração aquecer. Pronta para encontrá-lo? Pronta, respondeu Maria, embora sua voz estivesse carregada de apreensão. Entrou no carro e, nos minutos seguintes, sentiu os pulmões se expandirem a cada respiração. Eles não estavam apenas indo em busca de Diego. Estavam construindo uma conexão movida por preocupação e solidariedade. O caminho até a casa de Diego foi repleto de nervosismo, mas também de conversa. Francisco perguntou sobre Carla, e elas lembraram risadas de momentos juntos. Isso deu a Maria um motivo a mais para sorrir em meio ao caos. Ao chegarem à casa de Diego, a porta estava entreaberta. O silêncio dentro era perturbador. Diego, Maria chamou, a voz saindo com dificuldades. Os dois se entreolharam rapidamente, e a expressão de Francisco estava séria. Ele fez sinal para que ela aguardasse, e entrou primeiro, com passos cuidadosos. Maria o seguiu, um aperto no peito acompanhava. A sala estava desordenada, com móveis fora do lugar e a luz fraca. Diego, Francisco chamou com mais firmeza, sua voz ecoando nas paredes. O timbre, embora potente, também estava carregado de preocupação. Em um momento inesperado, um barulho vindo do fundo da casa os fez congelar. O coração de Maria disparou. O que foi isso? A tensão no ar era palpável. Mas antes que pudessem se mover, a porta do quarto de Diego se abriu lentamente. Um vulto saiu de dentro, e Maria segurou a respiração. O que eles encontrariam a seguir mudaria tudo, e a pergunta que ecoava em sua mente era: seria esse o desfecho que todos temiam, ou a chance de redescobrirem as esperanças perdidas? Diego apareceu na porta, com um olhar confuso e bagunçado. Ele parecia trazer consigo um pedaço da angústia que Maria e Carla estavam sentindo. As marcas do desespero estavam estampadas em seu rosto. O que aconteceu? Ele perguntou, quase um sussurro. Diego, você nos deixou preocupadas. O que houve? Maria respondeu, suas emoções afloradas, misturadas de alívio e preocupação. Francisco estava ao lado dela, observando a cena com intensidade, a tensão no ar mais palpável que nunca. 2 noites sem dormir. Eu não consegui lidar com tudo. Eu me afastei, ele confessou, a voz tremendo. Eu fui ao parque e acabei me perdendo nos meus pensamentos. Não podia mais ficar em casa. As palavras dele atingiram Maria em cheio. Ela dividia aquele impulso de se afastar, um peso que sentia diariamente. Compreendia a luta de Diego, mas isso não tornava a situação mais simples. Isso não é o caminho, Diego. Você precisa de ajuda. Estávamos preocupadas com você, Maria disse, tentando manter a calma, mesmo que sua voz tremesse. Segurou as mãos dele, como se o gesto pudesse levar um pouco de esperança. Nós estamos aqui. Não precisa passar por isso sozinho. Francisco, percebendo a profundidade do vínculo entre eles, ficou em silêncio, mas sua presença oferecia apoio. Ele se sentiu mais como um espectador nesse momento, observando a amizade verdadeira entre Maria e Diego. A gente entende, Diego. Todos têm seus momentos, e você não está sozinho. Vamos resolver isso juntos, ele disse,
a voz envolta em cuidado. Diego olhou para Francisco e metade da culpa que sentia se dissipou. Ele viu alguém que realmente se importava. Desculpem por fazer vocês passarem por isso. Sinto muito, Maria. Você não precisava se preocupar comigo. Cuidar de você faz parte de quem somos, Maria respondeu, a determinação em seu olhar agora mais forte. Prometemos que não vai ser só um estou aqui em momentos difíceis, e sim um vamos enfrentar juntos. Vamos encontrar soluções. Os três se sentaram no sofá bagunçado. Maria e Diego trocaram olhares, enquanto ela tentava buscar as palavras certas. Francisco, percebendo a intimidade do momento, decidiu que era hora de aproveitar a chance para ajudar de uma maneira significativa. Que tal chamarmos um profissional? Alguém que possa ajudar a você, Diego, sugeriu ele. Não é uma fraqueza pedir ajuda, é a maior força que podemos ter. Diego balançou a cabeça, engolindo em seco. Talvez, mas eu só não sei se quero falar sobre isso. É complicado. Eu também não sabia até que soube que precisava mudar. Sabe, eu era tão egoísta com meu passado. Achei que poderia enfrentar tudo sozinho, mas isso só me deixou mais perdido. Francisco acrescentou, com honestidade. Falar é o primeiro passo. A percepção de que Diego não era o único a carregar suas dores contribuiu para aprofundar a conexão entre eles. Maria viu a esperança no olhar de Francisco, como se estivesse convidando Diego a dar o mesmo passo. Se você cair, vamos pegar sua mão e ajudar. E se for necessário cair com você para que possa se levantar, nós faremos isso, amigo. Maria falou, cada palavra carregando a promessa de um futuro onde a amizade contava. Em plena vulnerabilidade, Diego respirou fundo. Certo, eu aceito. Vamos procurar alguém. Com o peso em seu coração se dissolvendo aos poucos, ele sorriu, um gesto honesto que finalmente pareceu livrá-lo de um fardo pesado. Francisco sorriu, aliviado. A resiliência de Maria, a força de Diego, o cenário ao redor deles estava mudando, e a atmosfera pesada estava começando a se dissipar. Após aquela conversa sincera, os dias se tornaram mais leves. Maria sentia que estava construindo não apenas amizade, mas um verdadeiro laço entre os três. Francisco se manteve ao lado dela, oferecendo apoio. Eles foram a algumas sessões com Diego, e em cada encontro apareceram momentos de risadas, lembranças de um passado turbulento e a energia de um futuro esperançoso. Um dia, enquanto voltavam de mais uma sessão, Maria olhou para Francisco, um reconhecimento mútuo no ar. Sabe, tudo o que você fez foi mais do que apenas ajudar Diego. Você esteve aqui por mim também. Estou grata. Isso é o que as pessoas fazem quando se importam, ele respondeu. E naquele momento, a conexão entre os dois se fortaleceu. O passado ficou para trás e o futuro começou a se desenhar com novas possibilidades. E assim, o trio se tornou um exemplo de capacidade de recuperação. Uma prova de que as amizades verdadeiras podem construir algo muito maior, algo que vai além do que cada um já experimentou individualmente. Maria, Diego e Francisco, em seu próprio caminho, aprenderam a ver a beleza na dor e a força nas vulnerabilidades compartilhadas. A vida continuou a fluir, e enquanto novos desafios viriam, havia a certeza de que juntos poderiam suportar qualquer tempestade. A música de Maria agora ressoava em cada canto de suas interações, uma melodia de superação, amizade e renascimento. E antes que se distanciassem uns dos outros, um novo capítulo se abria, repleto de promessas e novos começos, onde cada um tinha um papel essencial na história do outro, guiando-se por aquele amor genuíno e sincero que preenche o vazio de um passado doloroso. Lembrando a todos que, por trás de qualquer porta, há sempre a chance de renovação. E assim, invocando a esperança que havia começado, Maria percebeu que quando as pessoas se unem, podem verdadeiramente transformar suas vidas, e até mesmo o mundo. Se você se emocionou com esse desfecho e quer estar por dentro de mais histórias como essa, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir de você. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.
Não espere nem mais um segundo.